Se você fosse preso hoje, para quem você ligaria? Essa é uma pergunta interessante porque ela revela quem é a pessoa com mais agência que você conhece. Agência, como nós vamos ver hoje, é a capacidade de moldar o seu ambiente em vez de ser moldado por ele. Ela está ligada à vontade, que nada mais é do que a capacidade de decidir e agir de acordo com essa vontade ao longo do tempo. Eu acho que no meio em que nós vivemos hoje, com tantas opções disponíveis, com tantas opções de carreira, de negócio, etc., talvez essa seja uma das habilidades mais importantes a serem desenvolvidas. Porque essa é a boa notícia, você pode ter mais agência, mas tem uma má notícia que é, normalmente você tem muito pouco. Eu não sei se você já teve essa impressão de que parece que há pessoas que fazem acontecer. Elas parecem ser dotadas de uma vontade que você não tem. Você olha para elas e diz, cara, eu queria ter a energia que você tem para fazer as coisas. Parece que você sempre faz muito mais do que pessoas comuns. Se você, por exemplo, estuda alguma coisa, você nota que você até assimila o que o professor está falando, mas na hora de você passar aquilo que você aprendeu para a prática, falta. Você sente que alguma coisa está errada e às vezes com você. Não tem nada a ver com o professor, ele é muito claro, ele é muito inteligente, ele dá até o passo a passo ali para você, mas você não consegue visualizar a teoria, visualizar os exemplos na sua própria vida. Então você não tem a ação necessária para transformar a inteligência em resultado. Transformar o que você aprendeu no presente em benefícios, resultados futuros. E eu acho que existem traços parecidos nessas pessoas. Por exemplo, eu acho que essas pessoas, você pode reconhecê-las ao longo da sua vida como pessoas que em geral têm hobbies estranhos. Pessoas que têm algum hobby estranho, em geral, elas vão contra o meio comum. São hobbies estranhos por causa disso mesmo. São hobbies que as pessoas não imaginam que a outra pessoa tenha. E ao decidir por esse hobby esquisito, ela começa também a demonstrar que ela tem uma capacidade de decisão muito grande. E principalmente se ela se mantém apesar das críticas. Então, essa é uma das características dessa pessoa com alta agência, como nós vamos ver. Então, eu quero nessa aula, isso aqui é só um aperitivo, que a gente entenda um pouco mais sobre esse conceito de agência e como reconhecer uma pessoa com agência e como você pode desenvolver a sua agência. Essa aqui era uma aula originalmente dedicada apenas para o pessoal da minha mentoria, o Copycraft, e aqui eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente no YouTube, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam que não há nada, que há algo de errado com elas, mas existem soluções para isso. E eu espero, claro, que um dia você também entre no Copycraft ao fazer isso, e os alunos também se beneficiam dessa forma, desse tipo de conteúdo, tá? Então eu quero cercar, eu quero garantir que esses problemas que surgem quando você tenta mudar sua própria vida tenham pelo menos alguns caminhos para quem decide fazer acontecer em vez de ver apenas a realidade acontecendo. Então, o primeiro traço de uma pessoa com alta agência é esse, ela tem algum hobby estranho. E aí vai fazendo a conta aí, vai fazendo a conta se ela bate com essa pessoa que você ligaria se você estivesse preso. O segundo traço é ela energiza você. Então, quando você começa a conversar com ela, quando você se encontra com ela, você sai energizado. Quer dizer, você sai entusiasmado para fazer alguma coisa. Não é aquela pessoa que drena a sua energia, mas é uma pessoa que te move, ela te empurra para fazer alguma coisa. Tá? Ela, então, não é aquela pessoa que você evita encontrar, mas aquela que você, ou talvez você até evite, mas quando você a encontra, você fala, poxa vida, a gente deveria fazer isso mais vezes. Tá? Então, esse é um outro traço de pessoa de alta agência. Ela está fazendo coisas e ela quer que você faça coisas também. Então, ela te incentiva, ela te orienta. Tá? Às vezes, esse encontro pode ser um pouco doloroso, porque, como a gente vai ver, um outro traço de uma pessoa de alta agência é que, às vezes, ela é um pouco desagradável
porque ela é muito honesta em relação à energia onde você tem que colocar, a energia que você tem que colocar no seu projeto. Então ela vai dizer coisas assim do tipo: eu te admiro muito, mas eu acho que esse não é o melhor momento para você fazer isso. Você deveria fazer isso antes. E aquilo pode gerar um pouco de desconforto, mas a gente vai ver que esse é um traço de pessoas de alta agência. Então ela te energiza. O terceiro traço é: você nunca adivinha exatamente o que ela pensa. Então, não só porque essa pessoa tem hobbies esquisitos, né, que é o boxeador que escreve poesia, publicitária que gosta de história da literatura nórdica antiga, a Miss Kilenich, a blogueira que gosta de física e coisas assim, física quântica, né? Coisas assim do tipo. Quer dizer que você não consegue encaixá-la em algum perfil estereotipado. Mas mais importante, você não sabe qual é a opinião que ela tem a respeito de um problema corrente, um problema comum. Você não sabe qual é a conclusão que ela vai tirar do show da Lady Gaga, por exemplo. O que ela pensa sobre o show da Lady Gaga? Então, em geral, você não consegue prever essas opções, essas opiniões, né? Então, há pessoas na internet que nós conhecemos bem, que você não precisa nem ir lá no perfil dela, que você já sabe que ela vai falar mal do show da Lady Gaga ou mal do show da Madonna. Você já sabe disso, você não sabe, não tem nada, nenhuma surpresa nesse negócio. E a pessoa de alta agência, em geral, ela não tem essas opiniões tão previsíveis assim a respeito desses temas, ou de qualquer tema como um todo, tá? Então esse é um outro traço de pessoa com alta agência. Um outro traço é a mentalidade imigrante. Quer dizer, você veja o quanto ela se mudou, o quanto ela saiu do lugar, né? Então, não quer dizer que você vai encontrar todas essas características, mas essa é uma característica muito presente em pessoas de alta agência. Elas não têm medo de se mudar, não têm medo de sair do lugar onde elas estão para fazer alguma coisa, tá? Então a gente vai perceber que esse é um traço, né? Se ela percebe que está no lugar errado, elas começam a fazer alguma coisa para sair dali, tá? Elas não se conformam com a situação, é mais ou menos isso. Um outro traço principalmente no caso da internet, ela te manda um conteúdo de nicho, né? Ou, por exemplo, elas te mandam conteúdos antes de eles se popularizarem, ou conteúdos que, apesar dessa pessoa ser pequena, ter menos seguidores, ela é muito boa. As pessoas com baixa agência, em geral, elas olham para um influenciador e elas começam a ver: nossa, poucos comentários, nossa, poucos seguidores, não? Então, quando você olha para uma pessoa que tem alta agência, elas não se importam com isso. Elas olham para a pessoa e dizem assim: cara, essa pessoa aqui é muito boa, esse cara é muito inteligente, essa garota manda muito bem nos textos. Ele olha para aquilo apesar dos sinais externos de fama e de reconhecimento. Ela pode pensar assim: puxa vida, essa pessoa mereceria até mais fama, mais dinheiro, enfim, coisas boas ali para ela, mas ela manda para outra pessoa. Ela diz assim: olha só que legal que esse cara faz, o que essa pessoa faz. Ela então reconhece a ascensão de certos criadores ou de certas tendências antes das pessoas, porque elas não esperam, digamos, a aprovação do grupo ou de alguém mais importante para fazer isso, tá? Um outro traço ela é sincera na sua cara e gentil pelas costas. É aquilo que eu comentei. Então, o normal é ser o contrário, né? Então, é ser gentil com a pessoa e depois meter o pau, né? Normalmente, a pessoa de alta agência vai ser muito sincera com você. Cara, eu gosto muito de você. Eu acho você muito bacana, papapá. Mas eu preciso te dizer que isso aqui que você está fazendo, isso aqui que é ruim, tá? E aí, quando ela vai falar dessa outra pessoa para um terceiro, elas evitam comentar esse tipo de defeito, de situação desagradável. Ela vai falar bem daquela pessoa até. Então, é muito importante isso, porque a pessoa de alta agência ela pode parecer chata. Você vai querer até evitá-la, porque ela vai te dar uma opinião sincera e honesta e você não quer aquilo, porque você pode se sentir mal. Então, a pessoa de alta agência ela deixa muito claro que ela vai dizer aquilo que para ela é a melhor coisa a ser feita. É por isso que essas pessoas ganham confiança de outras pessoas com alta agência, porque ao olhar para essas pessoas, elas percebem assim: cara, essa é uma pessoa que eu quero ter perto, porque ela fala as coisas
né, na cara, ela fala como as coisas são, ela dá a opinião correta, honesta, enfim, transparente dela. Então eu não preciso ficar adivinhando muito a maneira como eu devo lidar com essa pessoa, porque essa é uma pessoa de alta agência. Então ela vai dizer as coisas da maneira como ela as vê. Não quer dizer que ela esteja correta sempre, mas quer dizer que é uma opinião em que você sabe que ela não está escondendo uma outra coisa. É exatamente isso que ela quis dizer. Uma outra coisa é largou algo prestigiado. Em que sentido? Normalmente, se a pessoa largou alguma coisa que parecia ter muito prestígio para seguir uma outra carreira, ou para tentar um novo negócio, ou para testar uma nova habilidade, significa que ela teve uma capacidade de decisão, uma capacidade de vontade, né? Que a gente pode, de novo, medir pela intensidade da agência, o quanto aquela pessoa é capaz de agir e moldar o seu futuro, a sua realidade. Se ela fez isso, então significa que ela tem uma alta agência. Porque normalmente, se você falar com as pessoas, elas vão dar conselhos de todo tipo de conselho para você não sair desse lugar. Ah, mas é um banco que paga muito bem, mas é uma multinacional que não sei o quê. Então, mesmo você tentando querer fazer outra coisa, você sente que as pessoas ao seu redor vão te diminuir nesse sentido. Elas vão dizer assim, olha, isso aqui está muito bom para você, não fica pensando muito não, que você não é grande coisa. Então, é claro que, enfim, né, a ambição como um todo faz parte de pessoas de alta agência, mas você consegue reconhecê-las dessa forma. Na história delas, elas largaram algo que parecia muito bom para fazer uma outra coisa. Mesmo que essa outra coisa, aos olhos de outras pessoas, não seja lá com muito prestígio. Então, a mulher, por exemplo, que larga o seu trabalho prestigiado, no banco para ser mãe. Então, tá vendo que exige muita agência para fazer isso, muita capacidade de ação para fazer isso, tá? Então, uma outra característica é que elas confiam, mas verificam. Quer dizer, elas confiam naquilo que você está dizendo, elas sabem que você está, que nem agora nessa aula, né? Você sabe que eu estou tentando passar o assunto da melhor maneira possível, sem edição. Então, você confia, mas você verifica. Quer dizer, puxa, será que as coisas são assim mesmo? Mas será que a coisa onde eu posso ler mais sobre isso? Que vídeo mais você indica? Você ensina isso em algum curso? Quer dizer, a pessoa quer verificar mais informações, ela quer se aprofundar nisso e não apenas ok. Você já viu esse fenômeno no Twitter, por exemplo? As pessoas veem uma informação e elas perguntam, Grok, isso é verdade? Aí tem até aquele meme, né, do cara todo imbecilizado porque ele não consegue fechar um aplicativo e buscar no Google se aquilo é verdade ou não. Ele não confia mais na própria inteligência, percebe? Ele já está dizendo, Grok, me diga se isso é verdade, isso realmente aconteceu, Grok, não sei o quê. Então, você consegue identificar pessoas de baixa agência pela frequência com a qual elas usam o Grok. Isso também acontece em conteúdos no Instagram. Então, as pessoas discutem o conteúdo ali como se o conteúdo ele fosse a informação final e necessária assim, para você discutir aquele assunto. E não do tipo, peraí, deixa eu ver se é assim mesmo. Deixa eu ir no Google para ver se foi exatamente assim que aconteceu. A pessoa não tende a fazer isso. Ela quer discutir com base no post e não na bibliografia ou em outro estudo que ela viu. Nada do tipo. Ela fica discutindo com o post. O que a pessoa quis dizer naquele post e não se aquilo é verdade ou não. Percebe? Ela então está limitada àquele tipo de rede social. Essa é o tipo de pessoa com menos agência possível, porque ela vai acreditar em tudo ou desacreditar em tudo que está naquela rede e não se aquilo é verdade ou não, fora dela. Ela é incapaz de fazer isso. Uma outra característica é que são aprendizes autodidatas. Então, eles querem aprender as coisas e eles querem ter algum tipo de autonomia. Então não quer dizer que eles não buscam professores, não quer dizer que eles não buscam mestres, porque isso seria uma arrogância estúpida, mas quer dizer que eles querem ter algum tipo de autonomia a partir disso. Eles querem que o professor ensine as bases e os acompanhe, mas quer que ele mesmo quer aprender a decidir ao longo do tempo. Então você vai fazer aula de piano, aula de guitarra, o professor vai ensinar como toca, mas você também quer, no futuro, escolher as próprias músicas, aprender a tocar as músicas que você quer e não aquelas que são necessárias para você desenvolver as suas habilidades. Você quer aprender uma língua, por exemplo, o professor vai trazer os textos que às vezes são mais úteis para você aprender aquela língua, os mais fáceis, mas você na verdade quer ler outro texto e aí você vai adquirir essa habilidade para ler esse outro texto e não vai ficar pedindo permissão para ele. Quando que eu posso ler esse livro? Tal.
né? Então isso é muito comum, eu que já dei aula de línguas, é muito comum que a pessoa fique perguntando, eu já posso fazer tal coisa? Não, vai lá e faz. Você é a melhor pessoa para avaliar isso. O que você achou? Você conseguiu entender? Então você pode. Não conseguiu? Tem que estudar mais, então, né? Então, está vendo que isso é outra coisa que aliviaria muito as discussões que acontecem em termos de aprendizado. A outra é questionam a pergunta. Essa aqui é muito importante. Quer dizer, eles começam a se perguntar se aquela, na verdade, é a questão certa, em vez de tentar responder a partir de uma pergunta errada. Eu tenho um vídeo sobre isso, né? É sobre como enquadrar perguntas, como perguntar, né? Ou melhor, né, os problemas de você fazer uma pergunta errada. Vou deixar aqui na descrição. Mas se você começa com uma pergunta errada, todas as respostas, tudo que vier a seguir, vai ser mais ou menos errado também. Então, muitas vezes, pensar melhor em como fazer a pergunta, como a gente vai ver aqui ao longo da aula, é muito mais importante do que buscar a resposta. Então, ao invés de você perguntar assim, como que eu faço para ganhar dinheiro na internet? Você começa a perguntar assim, cara, porque eu já não estou ganhando. O que eu deveria fazer? Então, quando a gente dá consultoria para alguns negócios, enfim, normalmente você ouve sempre a mesma coisa. Eu parei de vender, eu queria vender mais. Esse não é o problema. O problema é porque vocês não estão vendendo, porque vocês pararam de vender. O que aconteceu? Então, essas perguntas são muito mais interessantes, porque a venda vai acontecendo naturalmente, com uma consequência. Então, se você não tem vendido, é porque alguma coisa que é o problema real aconteceu ou não está acontecendo. Tá? Então, essa é a questão das pessoas de alta agência. Elas sabem que a resposta perfeita para a pergunta errada é pior que nenhuma resposta para a pergunta certa. E assim, a ideia... Então, essas são as características de uma pessoa, para você reconhecer uma pessoa de alta agência. Tá? Mas a própria palavra, o termo agência, alta agência, é na verdade um rebranding. É uma ideia que já está há muito tempo na psicologia e até na filosofia. Você tem esse locus de controle. Então, essa é uma outra ideia. Uma outra ideia é a de autoeficácia, o quanto você acha que você é eficaz, o quanto você acha que você dá conta. Então, por exemplo, em nichos ou lugares em que a perda de peso é necessária, você quer fazer com que as pessoas adotem a perda de peso de alguma forma, você avalia a eficácia que as pessoas têm, quer dizer, o quanto elas acham que podem fazer aquilo sozinhas, por exemplo. Né? Então, há pessoas com um baixo nível de autoeficácia ou baixo nível de agência, então elas precisam de tudo. Então não adianta você falar que a refeição dela tem que, sei lá, ter 30% carboidrato, 30% gordura, 40% proteína. Elas não entendem nada com isso. Então você tem que dizer o que aquilo significa. Não, é arroz, é 150 gramas de arroz. Mas é arroz branco ou arroz integral? É arroz... Então, e como que ele tem que ser preparado? Então ela faz cada vez mais perguntas mais básicas, mais simples. Ela não imagina do tipo, peguei a noção. Então, parte disso precisa ser... Ela não entende isso. Tá? E o outro exemplo, né, como vocês podem imaginar, mais pessoas com pouca agência do que pessoas com alta agência. Então, tem esses princípios estoicos, né, no foco no que você pode controlar, também é um jeito de ver. Tem essa responsabilidade radical que você vê no Jordan Peterson ou do Jocko Willink. Né? Você tem a autonomia moral do Kant, mas a ideia de agência, de high agency, é um negócio que está muito popular no Vale do Silício, por causa do Paul Graham, né, e do Naval. Mas é basicamente isso. Eu vou usar esse termo alta agência, a gente tem usado aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Eu não vejo nenhum fator diferencial que faça com que a gente adote esse novo termo como algo novo. Assim, né? Estou usando simplesmente pela popularidade do termo e acredito que essa popularidade vai aumentar, que é pura conveniência para explicar algo oculto, algo que já estava há muito tempo. Tá? Então, a pessoa com alta agência, diferente da pessoa otimista ou pessimista, se o otimista, né, ele diz que o copo está meio cheio e o pessimista que o copo está meio vazio, a pessoa de alta ação, de alta agência, ela afirma que você é uma torneira. Quer dizer, você pode dar mais água, você pode encher o restante do copo. Ela vê aquilo como um recurso. É por isso que normalmente fala assim, que tem uma mentalidade de abundância, mas ela sente que ela pode dar conta, ela tem a energia necessária para fazer isso. Ela consegue, né, jorrar mais água se for necessário. Tá? Então, é mais ou menos assim que você pode ver. Então, a conclusão até aqui, nessa primeira parte do que é alta agência, é que essas pessoas com alta agência, elas fazem a vida acontecer.
Então, por exemplo, no caso do Instagram, enquanto uns ficam esperando uma nova tendência, uma mudança no algoritmo, essa pessoa ela inventa alguma coisa, ela pensa num novo formato, ela pensa numa nova maneira, às vezes, de explorar um formato antigo. Assim, as pessoas têm feito dessa maneira, eu vou fazer dessa outra. As pessoas têm feito conteúdo na vertical, fazendo na horizontal, as pessoas têm feito... Enfim, ela pensa em explorar o formato. Então, elas não reagem apenas ao presente, mas elas fabricam o futuro. Essa é a ideia de uma pessoa de alta agência. Então, aqui, por exemplo, as pessoas podem dizer assim, não dá para crescer no YouTube com vídeos longos. E aí, a pessoa de alta agência começa a pensar, não, beleza, alguém já fez isso? Alguém já cresceu no YouTube com vídeos longos, vídeos, sei lá, de 40, 1 hora, 2 horas? Vamos olhar. Cresceram, beleza. O que eles fizeram? Por exemplo, o ContraPoints, tem vídeos de 2 horas e meia e às vezes ela demora assim 3 meses, 4 meses para postar e o canal é gigantesco. Então você começa a pensar, bom, então dá para ser feito, ok? Eu consigo. Agora a outra pergunta, eu consigo fazer isso? A pessoa de alta agência fala assim, eu vou conseguir, eu vou reunir os recursos necessários para conseguir fazer isso, porque eu quero fazer alguma coisa nesta linha, em vez de apenas conformar, se adequar a um objetivo menor, ela se eleva para obter esse objetivo, né, ou para atingir esse objetivo maior. Então, ela tá vendo a diferença? A pessoa de baixa agência diz assim, mas eu não sei inglês, mas eu não sei. Ela vai arrumar vários obstáculos para se conformar a um objetivo menor. A pessoa de alta agência vai dizer assim, não, beleza, eu quero aquilo. Então, o que eu tenho que saber para fazer isso daí? Tá? Eu já vou dar umas soluçõezinhas e mais exemplos para vocês. Mas a ideia principal aqui é, a pessoa de alta agência, ela se recusa a aceitar essas ideias mal colocadas como a realidade. Não é? Ela olha para aquilo como apenas uma das maneiras de fazer a coisa acontecer. Né? Mas a gente sabe que outras pessoas fizeram, então elas não olham para aquilo como se fosse assim, a realidade, a verdade total, mas apenas como uma sugestão, um jeito mais fácil. Isso acontece bastante, por exemplo, quando as pessoas falam assim, você tem que dar o que as pessoas querem para vender alguma coisa. E que com certeza é o jeito mais fácil, porque as pessoas já estão dizendo que querem aquilo, já existem vários outros concorrentes oferecendo aquilo, então você vai dar o que as pessoas já estão pedindo. Você vai ser mais um oferecendo ali um benefício adicional, uma condição adicional, uma condição especial, coisa assim do tipo. Tá? Mas a outra maneira é, eu vou criar aquilo que eu acho que é a melhor coisa para essas pessoas, a solução que de fato elas precisam, e eu dou um jeito de essas pessoas quererem essa solução. Você faz o caminho inverso. As duas coisas são possíveis. Tá? Claro que o outro jeito é mais simples, é mais fácil, porque as pessoas já estão dizendo que querem aquilo. Mas é o outro jeito que cria mais mercados, que cria fatores de diferenciação maiores e etc. Depende daquilo que você quer. Tá? Então, a ideia aqui não é simplesmente se opor a alguma coisa, tá? Mas sim entender o que de fato você pode fazer para alterar a sua realidade. E dentro dessas características, eu diria que 3 unem todas essas pessoas de alta agência. Tá? A primeira é, elas buscam ter esse pensamento claro. Então, elas têm essa capacidade de analisar uma situação sem se deixar levar pela moda, pelo ruído. Porque para a pessoa fazer um contraste desse tipo, para ela se opor dessa forma a uma tendência, não só ela, de novo, ela precisa ser capaz de ser desagradável, de ir contra algumas coisas, mas ela precisa ter um certo pensamento claro. Então, ela até reage com pouca emoção às críticas. Então, se alguém chegar e dizer assim, o seu canal tá meio zoado, Rafael, você precisa fazer mais vídeos e tal, né? E eu falo assim, não, sim, você tem toda razão. É isso mesmo. Ou você, sei lá, precisa melhorar tal coisa. Sim, eu preciso mesmo. Então, não existe uma proteção do ego nesse sentido. Eu sei que eu quero fazer algo melhor e sei que todo mundo espera que algo melhor também aconteça. E a gente vai fazendo como dá. Né, como dá para fazer neste momento, mas a gente sabe que dá para melhorar. Então tem um pensamento muito claro e um reconhecimento muito humilde em relação às coisas que a gente pode fazer. Então, a segunda característica é essa tendência à ação. Então, por exemplo, em vez da pessoa ficar pensando numa série de 40 vídeos, de 30 vídeos, ela quer planejar o lançamento inteiro com todos os conteúdos em cada lugar, ela quer que o canal dela tenha 1 ano de planejamento, 6 meses. Eu acho até meio bobo quando as pessoas falam isso assim, uma IA pode planejar o conteúdo seu por 1 ano. É grande merda. E daí?
Você está achando que assim, o fato de você ter o planejamento de o conteúdo de um ano significa que as pessoas, sabe, assim, elas não vão reagir ao seu conteúdo? Percebe que eliminam uma característica que é o tempo. Por exemplo, quando você começar a postar o seu conteúdo no primeiro mês, as pessoas vão mudar, elas vão reagir ao seu conteúdo. E aí, se elas reagem mal, você vai continuar seguindo o plano, assim? Só porque você tem um plano, sabe? Não faz nenhum sentido. Sabe? Você queria ter um planejamento de um ano. Não é? Por quê? Porque ao produzir conteúdo, as pessoas também vão responder. É isso que significa se comunicar. A outra pessoa vai responder, ela vai reagir. E aí você vai entender, poxa vida, será que as pessoas estão reagindo mal, estão reagindo bem, ou elas nem estão reagindo. Então talvez meu conteúdo esteja criando uma indiferença. Como que eu tiro essas pessoas da indiferença? Então a ideia aqui é, a pessoa com alta agência, ela tende à ação. Não quer dizer que ela é uma maluca que sai fazendo as coisas aí sem pensar. Quer dizer que elas tendem a ver o assunto como o necessário para elas darem o primeiro passo, né? Elas querem tomar essa primeira decisão antes de ficar fabulando o que pode dar errado, o que pode acontecer. Elas vão lá e agem diretamente. E a terceira característica é a capacidade de discordar, né? Quer dizer, é aquilo que a gente comentou, né, nos momentos atrás aí. Quer dizer, ela não se dobra automaticamente à autoridade, à opinião da maioria, não é? Então, ela quer fazer alguma coisa diferente em algum aspecto. E ela, mesmo quando as pessoas a desencorajam, ela diz assim, cara, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer, que essa é a melhor maneira de eu ver se funciona ou não. E, novamente, isso é muito importante, principalmente no meio como as redes sociais, em que você tende a, como eu posso dizer, você tende a seguir com a maioria, seguir com aquilo que está funcionando. Então você até gostaria de entrar no jogo, mas não é bem aquilo que você quer fazer. Não é bem aquilo que dizem que é o correto a ser feito naquela situação. Mas você vai pagar para ver. Então a pessoa de alta agência, ela vai fazer exatamente isso. Ela fala assim, cara, tudo bem, vamos testar, vamos ver o que dá. Então, se lançar um podcast sobre política no TikTok, por exemplo, e as pessoas vão dizer, não é lugar para isso e tal, vamos ver se não é mesmo. Percebe que, assim, de onde você tirou que isso não é lugar para isso? Não, TikTok o pessoal é meio fútil, é meio sei lá, ninguém vai querer saber disso. Eu não sei, vamos ver se não quer saber mesmo. Tá? Então, assim, a pessoa de alta agência, ela está disposta a pagar para ver as coisas. Ó. Então, a combinação, né, de uma pessoa de alta agência é essa aqui. Tem um pensamento claro, ou pelo menos ela quer ter um pensamento claro. Ela quer agir rapidamente. E eu sei que é um pouco confuso o que eu quero dizer com rápido, o que qualquer pessoa quer dizer com rápido, né? Muito relativo. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode ver situações meio absurdas. Por exemplo, você demorar 6 meses para lançar um conteúdo, sabe? Assim, eu acho que, digamos, em newsletter, talvez uma por mês seja um limite. Assim, se você não tem lançado, sabe, se você demora mais, ok, isso eu acho que você já está enrolando alguma coisa, já poderia ter feito alguma versão ou 2 por mês, né? Então, a gente sabe que tem alguns limites que a gente pode colocar. O que a gente sabe é que quando a gente vê alguém enrolando, a gente sabe como é. A gente sabe que essa pessoa está enrolando, tá? E você também sabe que poderia fazer algo mais rápido. Mas o que eu quero dizer é, você quer fazer alguma coisa. É que negócio, você está se movendo devagar, mas você está se movendo. Eu acho que essa pode ser uma maneira de você se orientar em relação ao quão rápido a gente está falando aqui. Porque eu sei que há pessoas que, assim, elas veem um curso e elas querem na primeira aula já começar a praticar e já fazer o negócio acontecer e, puxa vida, o dinheiro não começou a cair na conta e tal. Que tá acontecendo. E há pessoas que entendem que, assim, poxa, leva alguns meses, mas há pessoas que ficam anos e não fazem o negócio acontecer, tá? Então, não tem uma resposta certa, mas você aí deve imaginar que você já poderia ter começado a fazer algumas coisas, mas não fez por, sei lá, qualquer motivo. Então, as pessoas com alta agência têm essa característica, elas não pedem permissão à realidade. Elas editam a realidade, elas vão lá e mudam o negócio, tá? Então, você começa agora a se perguntar assim, cara, será que os meus amigos me chamariam se estivessem presos? Será que eu seria essa pessoa de baixa agência, de alta agência, caso algo ruim acontecesse? E a boa notícia é que sim, você
tem agência sobre a sua agência, você consegue aumentar a sua agência. A má notícia é que você provavelmente tem pouca agência, assim como eu. A gente precisa desenvolvê-la, a gente não nasce com isso, digamos, de fábrica. Você é testado durante a vida, e por vários motivos de infância e blá blá blá, que aqui não vem ao caso. Você tem mais ou menos do que outras pessoas. Podem ser até motivos biológicos, tá? Mas a verdade é que existem diferenças entre as pessoas. Você sabe que há pessoas, como eu falei no início dessa aula, que tem mais agência do que outra. E aí a gente quer saber como que faz, então, para a gente ser essa pessoa com alta agência, porque nos parece que essa é uma qualidade que nós queremos incorporar em nós mesmos. Pelo menos eu acho que é por isso que você está aqui nesse vídeo. Quer dizer, você sabe que a sua vida seria um pouco melhor se você pudesse decidir mais rápido e agir com mais constância a respeito do tipo de coisa, desejo, vida que você quer ter. Eu sei que essa é uma situação muito incômoda na vida humana, porque você precisa querer algo que você ainda não sabe muito bem como é e precisa constantemente olhar para ele que você não sabe também muito bem como é isso ou como será no seu caso e ainda assim acreditar nisso, tá? Mas é isso que significa aprender. Quando você decide aprender alguma coisa, aprender a tocar guitarra, aprender a construir um negócio, aprender a escrever, você decide que essa habilidade, uma vez que ela seja incorporada, vai te tornar melhor em algum aspecto relevante da sua vida. E isso é difícil de visualizar para a pessoa com pouca agência. Ela olha para aquilo e fala assim, mas eu não sei se é para mim, mas talvez eu não possa fazer isso agora, mas eu acho que primeiro eu tenho que planejar isso e tal coisa, eu vou casar, eu vou ter filho. Então, a pessoa é cheia de desculpas nobres, que é um texto meu que eu também vou deixar aqui na descrição. Quer dizer, ela tem vários motivos nobres, nunca é do tipo assim, quer saber, é que eu acho que eu sou meio covarde, eu acho que eu não vou fazer isso. É que eu dou muita desculpa para não fazer as coisas, sabe? Eu sou meio, sabe, bunda mole mesmo. A pessoa nunca vai falar isso. Ela vai sempre falar alguma coisa que, de alguma maneira, seja nobre e fácil de justificar para as outras pessoas adultas. Que a gente vai ver que é um mito, tá? Então, por exemplo, se a recompensa para resolver o problema fosse $1 trilhão e a consequência por não resolver o problema fosse pena de morte, você encontraria uma maneira de resolver o problema? Provavelmente sim, né? Você ia dar um jeito. Então, se você começar a levar a vida dessa forma, talvez esse seja a primeira ação que você pode tomar para desenvolver agência, tá? Então, vamos lá, como desenvolver agência. A primeira coisa é, não existe problema insolúvel. Então, se você começar a fazer perguntas do tipo, o que está bom na minha vida? O seu cérebro ele vai buscar uma história que justifique isso. Se você perguntar assim, por que eu casei com meu marido? Ou por que eu casei com a minha esposa? O seu cérebro vai começar a buscar respostas para isso. E se você perguntar assim, será que eu estou bem? O que está ruim na minha vida? Sabe quando o médico pergunta, está tudo bem com você e tal? Você começa a perguntar mesmo, será que está tudo bem comigo? Está tudo bem com a sua digestão? Aí você fala, agora eu estou pensando, será que é normal? O que será que não é normal? Você vai começar a buscar respostas para isso. Tá? Então, de novo, aquilo que a gente viu no começo. O segredo está em saber fazer a pergunta certa para que o seu cérebro busque as respostas certas. O físico David Deutsch, ele diz assim, se um asteroide fosse atingir a Terra daqui a um ano, se os pinguins como aqueles do Madagascar estivessem no controle, então a gente poderia dizer com certeza que a gente iria ser extinto. Mas como são seres humanos, não dá para prever porque existe agência. A gente pode tentar resolver, a gente pode criar um laser que vai explodir o asteroide, a gente pode criar várias coisas. Os filmes são interessantes justamente porque o ser humano é a única espécie, ou talvez a melhor espécie, que pode prever futuros e moldá-los para realizá-los. Então ele não reage de uma maneira bovina, maneira previsível, animalesca. Por isso que a gente chama às vezes, né, essa resposta premeditada e essa resposta automática como algo animal, algo bovino e não humano, porque é uma resposta previsível, tá? E o ser humano não é muito previsível a esse respeito, tá? A gente é previsível em vários aspectos, mas não em todos, e é isso nesses que a gente não é que normalmente onde está a graça de ser humano, né? Então, imagina que te dão esse desafio, né? Você precisa vencer a roleta do cassino. Se você é uma pessoa com baixa agência, você vai falar assim, não dá, cara, lá é sorte, ou se os caras descobrirem, vão dar um tiro em você. Há várias razões pelas quais você não vai fazer aquilo. Mas o Claude Shannon, que é o pai da teoria da informação, e o Ed Thorpe,
que é o pioneiro dos fundos quantitativos, eles pensaram diferente. Eles criaram o primeiro computador vestível da história. Então eles colocaram um dispositivo no sapato que filmava, analisava, né, a rotação da roleta e da bolinha. E depois de analisar vários dados, eles aumentaram a chance de vitória deles em 44%. Eles também tiveram problemas com o cassino, tá? Mas a vida do Ace Thorpe é incrível, vale muito a pena. Talvez eu faça um vídeo dele no futuro. Mas a vida dele é incrível em vários aspectos. Assim, a infância dele, a adolescência dele, todas as dificuldades que ele passou. É uma pessoa com alta agência, percebe? Ele não recuou a esse tipo de desafio. Tá? Claro que você pode pensar que desafio idiota ou que desafio. Enfim, né? Isso tem a ver com outras coisas, que é a sua capacidade de estimar. Tá? Isso aí vai ficar para outro vídeo. Tá? Mas vamos aqui apenas com um exercício mental. Então o desafio: é impossível crescer no Instagram hoje sem dancinha ou polêmica. Tá vendo que esse é o desafio? É uma frase. Começa a ver as frases que você... comece a prestar atenção nas frases que você lê no Instagram ou em qualquer outra rede social. E comece a ver como elas são colocadas de uma maneira determinante. Não dá para fazer isso. Ou o melhor jeito de fazer isso é tal coisa. E comece a confrontar essas coisas. Tá? Então, você pode perguntar assim, cara, isso desafia as leis da física, por exemplo? Tem algum tipo de proibição em relação a isso? Não tem. Então, o que você pode tentar fazer? Você pode buscar formato novo que combine com o seu estilo. Você pode engajar pequenas audiências de uma forma profunda, que é o que eu fiz. Então, eu sei que esse não é o único jeito. Então, quando alguém fala isso, eu sei mais ou menos o que ela quer dizer. Ela quer dizer assim, olha, esse é o melhor jeito de você, que é uma pessoa de baixa agência, conseguir ter a impressão de sucesso na internet. Muita gente vai colar em você. Você pode ser convidado para programas de TV e etc. Mas é assim, você não vai causar nenhum efeito muito significativo. Você só virou um cara que parece ter opinião no Instagram. Tá? A segunda coisa é, não existe um único caminho. A ideia da minha mentoria, né, que é o Vença do Seu Jeito, o slogan, né, veio por causa disso. Se você olhar os três tenistas os maiores tenistas da história, né, o Nadal, o Djokovic e o Federer, os três conviveram na mesma época. E os três tinham estilos completamente diferentes. Então o Nadal, por exemplo, ele parecia um touro. Então ele aquecia com raiva, com intensidade, ele corria, ele jogava todo o jogo como se fosse o último. O Djokovic é um cara assim, cientista, clínico, é um cara preciso, limpo. E o Federer já é um cara assim, de boa. É um cara que jogava com tranquilidade, assim, com diversão, ele se divertia com o negócio, né? Ele explorava novas formas ali de jogar e tal, né? Brincava mesmo com o tênis. E os três eram grandes tenistas, tá? Eles tinham técnicas diferentes, formas diferentes de vencer do jeito deles. Então, ter alta agência significa reconhecer que não tem um jeito certo, tá? Não tem a forma correta de fazer a sua vida, tá? Isso nos leva, né, por exemplo, aqui a casos aqui das redes sociais, né? Então, tem gente que demora meses para lançar um vídeo e dá muito certo. Tem gente que faz isso e fala assim, cara, não é para mim, eu sou um cara do volume, eu preciso produzir conteúdo todos os dias. Tem gente que abre o celular e manda ver, tipo, uma pessoa natural, né? Você pode ver a Lara Nesteruk, né? Então no Stories ela manda ver, coloca ali e manda ver. Tem gente que não consegue fazer isso, precisa estar com a iluminação certa, com o cenário certo, e nós não conseguem fazer isso. Tem gente que cresce com humor, tem gente que cresce com conteúdo denso. Não tem um jeito certo, tá? E a pessoa com baixa agência, ela busca o jeito certo o tempo todo. Ela quer a forma correta, a forma certa, ela quer a bala de prata, ela quer a solução final para os problemas. E ela só se ferra porque você cai na mão de gente que entende isso que eu entendo. Então eu sei que você quer uma segurança, eu sei que você quer a reprodutibilidade do sucesso, você quer a fábrica dos seus milhões, você quer de um jeito botar apenas um esforço, não pensar mais e sair dinheiro do outro lado. Eu sei que você quer fazer isso. Tá? É mentira, mas eu sei que você quer fazer isso. Então a questão é, não existe o jeito certo, só existe o jeito que funciona para você. Tá? Por isso que tem o Vença do Seu Jeito. Não existem adultos, essa é outra coisa também. A pessoa com baixa agência, ela acha que todo mundo que é melhor que ela em algum aspecto é de alguma maneira um ser humano super especial. E aí quando ela encontra essa pessoa especial, principalmente fisicamente, ela começa a ver que essa outra pessoa é um ser humano como ela mesma, que tem dificuldades, que fala errado, que trata mal as outras pessoas às vezes, que faz piadas esquisitas, que esquece, que não tem elegância, enfim. Tudo aquilo que ela achava que essa pessoa era, né, era um bloco de coerência e de
né, assim, é uma pessoa uniforme, né? Uma pessoa que parece mais um ideal do que uma pessoa, não existe. Então essa ideia de que existe alguém lá fora, alguém lá em cima que sabe tudo, que tem os grandes segredos e tal, não tem, cara. Então assim, não tem uma classe adulta, o Conselho Federal da Maturidade, né? Essa elite superior que vai dizer tudo o que você tem que fazer do jeito que você tem que fazer. Não tem. Existem os mentores, que são essas pessoas que estão passos na sua frente, que já tiveram mais experiência que você, às vezes em várias áreas, né? Mas eles não sabem tudo. Eu não sei tudo. Assim, longe disso. Eu sempre deixo muito claro. E às vezes eu falo assim, cara, esse é assunto que um amigo meu sabe melhor que eu, vou trazer ele aqui para resolver esse problema. Eu já fiz isso no Copcraft algumas vezes. Então a ideia aqui você sempre vai precisar de modelos, de pessoas que sabem mais do que você em algum aspecto. Não em todos os aspectos, presta bem atenção nisso, não em todos os aspectos, mas em alguns. E a pessoa com baixa agência, ela não pensa assim. Ela acha que essas pessoas elas são melhores em todos os aspectos, elas sabem tudo sobre tudo. E é por isso que elas acabam, digamos, divinizando o professor. Eles acabam virando um tipo de guru, super guru, em que ele opina sobre tudo com autoridade. Então esse é o grande problema da internet. Muitas pessoas de baixa agência. Então, a verdade ela é um pouco mais confortável, quer dizer, ninguém está no controle e todo mundo está improvisando. Você vai descobrir que o Martin Luther King tinha amante e que provavelmente uma noite antes dele morrer, ele até agrediu essa amante fisicamente. O Tesla se apaixonou por uma pomba. O Mozart não só era endividado, assim como o Dostoiévski, mas ele e a família dele tinham um interesse muito esquisito em cocô. Eles mandavam assim... faziam piadas e mandavam cartas falando como tinha sido o cocô deles naquele dia. Era um negócio assim. Tá? Um interesse escatológico, essa é a palavra bonita, em fezes, tá? Que o Mozart tinha. Então você tem vários, assim, todos eles são humanos, todos eles têm problemas e hábitos ruins, ideias ruins, coisas feias mesmo. Então a ideia aqui essas pessoas são muito boas para você aprender, são modelos mesmo, mas elas não são deuses. Tá? Elas têm os seus defeitos. E você sempre precisa se lembrar disso. Vai te ajudar, inclusive, a perdoar os erros dos seus mentores, os defeitos deles. Você vai lembrar assim, cara, é que a culpa é minha. Eu que fiquei projetando demais expectativas nessa pessoa. Tá? Então não existe, né, o Conselho Federal da Vida Adulta. Tá? Então uma crença mais útil os adultos não vão te salvar. Ninguém vai te salvar. Tá? Isso é importante. Ninguém vai te falar. Assim, eu acho que na internet hoje é muito importante crescer em grupo. Ter pessoas que te apoiam de alguma maneira. Porque crescer de uma maneira solitária, não dependendo de ninguém, não sigo ninguém, é só para quando, sei lá, você tem 2 milhões de seguidores, e aí assim, né, eu não sigo, eu sou seguido e tal, né, tem toda essa pose. Mas do contrário, não é útil. E mesmo essa pessoa vai precisar de outras pessoas também, ela não vai crescer sozinha, sabe? Então, a ideia aqui não existe um roteiro certo. Não espere ninguém para te descobrir. Não espere. Esse foi um grande mal de 2, 3 anos atrás, talvez até hoje seja assim, que a pessoa espera ser marcada. Ela espera que alguém a compartilhe para que ela cresça. Tá? Isso pode acontecer, você pode até buscar isso de alguma forma. Mas colocar a sua vida, ou o seu negócio, o seu crescimento nisso, é coisa de baixa agência. A outra coisa é não existe o normal. Então, um dos maiores inimigos de quem tem alta agência é o desejo de ser normal. Qualquer coisa normal a ser feita, de querer se encaixar de alguma forma. Né? E o normal ele tem um grande paradoxo, que é assim, quando você age normalmente, as coisas normais que você faz, normalmente são as coisas que são esquecíveis, ninguém se lembra delas. Tá? Quer dizer, você vai no funeral, imagina as pessoas contando a história lá. Então ele é uma pessoa normal, né? Ele ia trabalhar, ele pagava as contas dele, ele se alimentava, né? Ele era uma pessoa normal, sabe? É isso que você quer? Você entendeu? Então o normal, essa parte rotineira, é a parte, claro, que é a maior parte da nossa vida, só que é a parte esquecível, ninguém lembra disso daí. Sim. É só você pensar num filme. Um filme, às vezes, conta a história. Presta atenção. Um filme, às vezes, conta uma história de um personagem por, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só que o filme edita todas as partes chatas, que são essas partes normais. Imagina, o cara pagando a conta d'água. O cara pagando a conta... Sabe? Coisa chata. Então, a questão da pessoa de alta agência, ela quer fazer coisas estranhas ou coisas que arrisquem, de alguma maneira, a normalidade da vida dela. Porque, no fundo, é isso que vai compor a sua história de vida.
Tá? Então a normalidade é um investimento de curto prazo, a excentricidade é um ativo de longo prazo. Então você precisa ter alguma coisa esquisita. Eu sempre falo para os alunos, né? Quando você tiver um projeto em que as pessoas querem fazer a coisa de um jeito muito certinho, elas aprenderam um framework, uma fórmula, tenta colocar uma coisa só esquisita. Só uma coisa. No anúncio, só uma coisa vai ser esquisita, diferente, estranha, você vai testar algo novo. Tá? Eu sei que em projetos, às vezes, é difícil porque existe uma intolerância ao erro dentro dos projetos. As pessoas não querem que você faça nada diferente. Assim, cala a boca e faz do jeito que é para fazer. Mas se você tiver essa oportunidade, ou se você está nessa posição, é importante ter algo em que as pessoas vão errar. 10%, pensa assim, 10% do orçamento, 10% do tempo é feito para a pessoa jogar coisa fora. Para testar, para ver se há algo mais além disso. Até as abelhas têm isso. Né? As abelhas... 10, 15% das abelhas são feitas para buscar novos lugares. Elas acabam morrendo na maior parte do tempo, mas quando elas encontram algo muito bom. Então, a ideia em situações é assim, cara, imagina, você vai lá jantar com alguém e você vai pagar a conta de todo mundo. A reação das pessoas vai ser, ué, por que você está fazendo isso? Não precisa. E é claro que não precisa. Porque depois as pessoas vão contar a história de que assim, poxa, lembra aquela vez lá você pagou tal coisa. Porque cada um pagar a sua parte é o normal, que se espera. Quando eu chego e falo assim, não, eu vou pagar essa, depois você paga outra, ou enfim, não precisa pagar, etc. Isso vira uma nova história, tá vendo que você quebra um pouco a normalidade. Então isso não é uma situação corriqueira, como sair com seus amigos, tá? Então a ideia, por exemplo, às vezes você tem amigos e ninguém se presenteia. Aí você pega e começa a presentear. Aí você pode falar assim, cara, não precisa dar presente, não. Tal. Aí você chega e dá um presente, a pessoa, nossa, não precisava. Não precisa mesmo. Gente, a maior parte das coisas significativas da vida são coisas desnecessárias. Coisas que não precisariam ser feitas. Mas você faz para demonstrar o quão interessado você está no bem-estar, na felicidade, no sucesso da outra pessoa. Eu sei que eu não precisava gravar um vídeo de 1 hora aqui. Poderia quebrar em 10 vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mais pessoas veriam, por exemplo. Você cruza o mundo para aniversário do seu amigo. A pessoa vai dizer, cara, não precisa, imagina, fica aí. E a pessoa, mas no casamento, é a história que ela vai contar ali no discurso. Cara, queria agradecer aqui fulano por ter vindo de 3 países diferentes para chegar até aí. É a mesma coisa com o projeto. Então a pessoa, você dá um feedback honesto, brutalmente honesto, e a pessoa pode se irritar, mas depois ela vai dizer assim, cara, você é a única pessoa confiável, é a única pessoa que tem a coragem de me dizer quando as coisas estão erradas. Porque, veja só, principalmente quando você está num projeto em que o especialista atua de uma maneira muito presente, todo mundo quer agradá-lo, porque ele é a estrela, é a celebridade do negócio. Isso é legal e gostosinho para ele, mas é péssimo para o desenvolvimento de novos, ou melhor, de novos projetos, mas também para a superação de alguns desafios. Porque as pessoas não vão dar as ideias ou fazer as análises que elas podem fazer porque elas têm medo de serem rejeitadas, de virarem uma persona não grata ali no projeto. Então, ter a capacidade de falar na cara é muito importante. Isso pode custar empregos às vezes, mas certamente quando alguém encontrar isso, e ela tiver visto esse vídeo também, ela vai falar, pô, esse cara é um cara com alta agência. Então, por exemplo, se você tenta, um criador aqui, né, tenta ser como os outros e copia o roteiro, as vozes, formatos virais, você vai desaparecer na multidão, você vai ganhar essa normalidade e familiaridade de curto prazo, mas você não colocou nada seu ali no negócio. E o criador que tem o seu estilo, o seu humor, enfim, a sua obsessão ali, ele vira essa referência de autenticidade, tá? Então, o algoritmo, ele vai sempre privilegiar aquilo que está mais comum. Então, hoje, nesse momento, estou gravando esse vídeo, o Papa foi eleito. Então, eu sei que 99% dos vídeos no YouTube vão ser sobre isso. Pessoas dando opinião sobre o Papa. E o algoritmo vai falar, poxa, as pessoas estão interessadas nisso, né? Então, tecnicamente, eu deveria também falar hoje sobre o Papa, mas eu não vou falar. É claro que isso vai matar a distribuição do vídeo ou diminuir a distribuição do vídeo. Mas isso é o que faz ser autêntico. Essa é muito importante. Defender algo necessariamente significa sacrificar algo. Não dá para ganhar todas as coisas. Então, se você tem algum propósito, quero fazer vídeos mais profundos, quero fazer vídeos que realmente ensinem, no meu caso, quero fazer vídeos que as pessoas revejam, que elas mandem para os seus amigos, que elas falem, cara, tem uma aula importante do Rafael que fala disso, é bem legal, tá de graça no YouTube. Vê lá, né? Tá vendo? É isso que eu quero. Isso necessariamente significa sacrificar, não falar de notícias, não comentar o que eu acho do show da Lady Gaga, não fazer, sei lá, um monte de coisa irrelevante para mim. Tá? Então, na moral da história,
Se você está escondendo a sua estranheza para ser aceito, lembre-se, a tribo vai esquecer tudo que você disse ou fez. Ela só vai lembrar daquilo que é esquisito, porque só o esquisito sobrevive. Só aquilo que é estranho sobrevive num meio em que todo mundo busca uma normalidade meio absurda, tá? Uma uniformidade de pensamento e de ideias. Tá? Pensa assim, né? Você se lembra de algum pensamento específico de ontem? Né? Então, assim, essa é uma das ideias, né, que você pode ter em mente. Né? Então, uma das armadilhas para você desenvolver mais agência é sempre que você tiver muitos pensamentos, se você é uma pessoa inteligente, você tem muitos pensamentos, muitas ideias. Né? E toda vez que você tiver muitas ideias no seu projeto, comece a escrevê-las, comece a colocá-las no papel. Porque quando você transforma o pensamento em escrita, é como se fosse um filtro de água, né? Então aquela sujeira, toda aquela coisa, né? As bactérias e não sei o que lá, vai ficando nesse filtro e só a água pura sai do outro lado. Então, se você não tem o hábito de escrever sobre aquilo que você pensa, você vai sempre ter essa sensação de uma pessoa com muitas ideias e nenhum resultado e nenhum texto e eu não consigo colocar no papel, porque você não tem o hábito de colocar no papel. É isso. Assim, não tem outra coisa. Você não está acostumado a fazer isso. Você acha que o seu pensamento vai ser naturalmente traduzido para o papel ou para o vídeo, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Então, a grande questão é, por exemplo, um pensamento prático, né? Aqui, ó, que carreira eu deveria seguir? Então, a pergunta mais específica é como seria a minha semana ideal e a semana ruim? E onde eu estou agora comparando essas duas coisas? Porque a sua carreira envolve um certo tipo de rotina de desafios e atividades que você vai ou você pretende viver por muitos anos. Com o que essa pessoa lida diariamente? É o que eu acho legal? Então, no meu exemplo, eu queria ser diplomata. E quando eu queria ser diplomata, principalmente porque eu queria os benefícios da diplomacia. Eu queria ganhar razoavelmente bem, eu queria ter tempo para estudar, eu queria falar de coisas que me interessam. E eu achava que a diplomacia resolveria esse problema para sempre. Era um concurso, eu teria a tão sonhada estabilidade financeira, e era isso. Eu sabia que essa parte estaria resolvida de uma vez por todas na minha vida. Só que, quando eu comecei a estudar a biografia, né, de alguns diplomatas e vendo entrevistas de diplomatas, eu comecei a achar aquilo tão chato. Mas assim, tão chato, que eu falei, cara, isso não é para mim. Eu só quero o sonho, eu só quero resultado. O que eu quero é dinheiro, ou ganhar dinheiro usando meus interesses intelectuais. Eu não quero essa rotina, isso aí para mim é um inferno. Né? Então eu vou apodrecer por dentro se eu começar a fazer isso. Então o que eu fiz? Desisti. Eu prestei, eu reprovei, e eu pensei, será que eu presto de novo? E daí eu fiz essa reflexão. Eu falei, cara, eu não gosto disso. Honestamente, eu não me interessava por política internacional, comecei a me interessar por causa do concurso, e assim que eu desisti, eu nunca mais voltei a acompanhar. Não me importa, não me interessa. Tá? Então você tem que ter esse tipo de honestidade também. Mas tente fazer uma pergunta mais específica em vez de uma pergunta vaga. A capacidade de perguntar talvez seja a mais importante de todas. Às vezes você encontra um gênio como o Walt Disney. O Walt Disney, então, antes de ter qualquer coisa, ele pensou em como monetizar e criar a empresa inteira, tá vendo? Ele desenhou tudo. Ele não tinha nada. E desenhou tudo. Então, o Christopher Nolan também faz isso. Ele desenhou toda a origem. Você tem o John Bonham, né? John Bonham, que é o cineasta do Parasita, também faz isso. O Michael Haneke também faz isso. É um diretor que pensa o filme, o Akira Kurosawa também faz isso, pensa o filme inteiro antes de fazer alguma coisa. Então ele desenha cada uma das coisas. Olha só que importante. Quando eu falo pensei o filme inteiro, você acha que ele fica assim, deixa eu ver, se eu fizesse tal coisa... Não é isso, ele planejou tudo. Então ele desenhou cena por cena, ele fez alguma coisa. Tá vendo aquele negócio da autoagência? Não é que assim, a pessoa não fica adiando uma ação ideal. Ela faz a ação que ela pode fazer naquele momento. Então o Walt Disney não tinha nada, não tinha nenhum tijolo assim, né, para colocar aqui. Mas ele pensou, a minha empresa vai ser assim, ó. E agora eu começo a construí-la. Isso ficou exatamente o jeito que ele pensou? Claro que não. Mas isso dava uma clareza do tamanho da ambição dele, do quanto aquilo exigia dele em termos de energia, habilidades que ele não tinha, pessoas que ele teria que contratar, enfim, muita coisa. Tá? Então, assim, o seu plano talvez não seja tão ambicioso como esse, mas
é importante se acostumar a traduzir as suas dificuldades e seus pensamentos em papel. Uma outra coisa, uma outra armadilha, né, para você evitar na hora de desenvolver a sua autoagência, então, é evitar o meio termo. Então, o midwit, que é um meme comum, é assim, né? Então, tem essas pessoas que são muito idiotas para se atrapalhar e essas pessoas que são muito sábias para se complicar. E no meio tem isso daqui, ó, que são o midwit, né? As pessoas medíocres, que elas são suficientemente inteligentes para complicar tudo, mas não sábias o suficiente para manter as coisas simples. Então, normalmente, o que acontece? Você não sabe nada de alguma coisa. Você é um completo idiota. E aí você começou a estudar. E aí, nossa, quanta coisa, meu Deus, nossa, não sei o quê. E aí quando você chega aqui, na mediocridade, que é onde tem a maior parte das pessoas, você é cheio de ideias ultra complexas a respeito de como as coisas são, devem ser, e etc. E antes de começar isso, você precisa fazer tal coisa, e eu não posso começar a vender se minha bio não estiver pronta, porque meus destaques precisam estar todos organizadinhos. Você é cheio de complicações. E quando a pessoa se torna sábia, ela não é que ela diz que isso é irrelevante, mas ela entende que há coisas mais importantes do que essas para você fazer antes de mexer nisso. Tá? Ou pelo menos de deixar com que isso te impeça de começar a agir. Tá? Então, normalmente, um jeito de você sair dessa armadilha, né, é pensar no que uma pessoa mais idiota que eu faria. Então, ao invés de você tentar ser o gênio, você começa a pensar assim, por exemplo, ó, eu quero ser um escritor melhor. O midwit ele vai começar a pesquisar o teclado, ele vai começar a pesquisar a rotina ideal dos escritores famosos, ele vai começar a ler entrevistas dos escritores, ele vai começar a se cercar de tudo aquilo que envolve o hábito de escrever, mas não é escrever. A mesma coisa acontece com o empreendedor, então ele quer ter a rotina perfeita, ele quer acertar a dieta dele, ele quer acertar o banho gelado dele, ele quer saber se a cueca dele é de lamerino ou não, ele quer saber se ele pode fazer, sei lá, uma harmonização facial, se ele tem que fazer implante capilar. Ele quer tudo aquilo que envolve uma pessoa de sucesso, mas ele mesmo não tem a habilidade da pessoa de sucesso. Então, esse é clássico, esse comportamento é clássico do midwit, da pessoa de baixa agência. Tá vendo que ela é inteligente o suficiente para tomar as primeiras atitudes, mas ela é muito estúpida para entender o que realmente importa. Então, a ideia aqui, e você pode ver até na minha newsletter, por exemplo, o texto mais lido por muito tempo eram rotinas criativas, em que basicamente eu dizia assim, cara, eu não tenho rotina ideal. Mas as pessoas clicavam porque elas esperavam achar, não é, a rotina criativa, aquela rotina perfeita que iria dar tudo que a pessoa precisa para poder escrever os melhores textos da vida dela. Olha só, do jeito que eu falei, não parece tão gostoso? Não existe, mas parece gostoso, né? Então, a ideia aqui é, o cara da esquerda, ele escreve todo dia sobre algo que ele gosta. É isso. Então, como você é inteligente, você ainda vai complicar as coisas, mas você não pode esquecer disso. Você não vai se tornar bom em nada que você não pratique constantemente. Não tem outra coisa. Não tem outro jeito. Tá? Então, a questão é essa. A terceira armadilha é a armadilha do apego. Então, quer dizer, normalmente, você tende a pensar as coisas com o que aconteceu no passado. Então, você fica apegado, por exemplo, a um método de lançamento que deu certo no passado, a um formato de conteúdo que deu certo no passado, a um tipo de conselho que te deram no passado, e você não consegue mais pensar em outras coisas. Então você pensa em últimos princípios e não em primeiros princípios, quer dizer, naquilo que realmente estava por trás desse conselho e não no resultado que ele deu. Então, um jeito de você se livrar dessas crenças idiotas é você começar a pensar assim, cara, e se eu tivesse tantos recursos quanto fulano? Você vendo uma pessoa que fez algo mais ou menos parecido com o seu, você começa a perguntar, cara, e se eu fosse tão bom quanto ele, o que eu faria? E se eu soubesse tanto quanto fulano, o que eu faria? E se eu tivesse 10 vezes mais poder de ação, o que será que eu faria? Quer dizer, vamos fingir por um momento que eu tenho confiança em mim mesmo. E que o medo que eu tenho de comprar essa mentoria, comprar esse curso, não existe. Eu sei que eu vou pagar isso aqui em poucos meses. O que eu faria? Você entende? Você começa a agir como se fosse uma pessoa confiante. Então, o apego te ajuda, né, a deixar de ver fatos como verdades absolutas e ver as opções que você realmente tem. A outra armadilha, que eu acho que é a pior de todas, é a armadilha da ruminação, que é a ideia do e se der errado? Sabe quando você fica na Netflix lá vendo
horas e horas, assim, o filme perfeito, todas as categorias, você fala, que bosta, não tem nenhum filme decente nesse negócio aqui, né? E você não viu nada. Você passou o tempo de um filme e não viu nada. Mesma coisa acontece, falei disso em outros vídeos, né? As pessoas, às vezes, ficam horas no doom scrolling, fica lá rolando o feed do Instagram ou dos stories, e quando tem um texto que elas realmente gostariam de ler, mas como ele é meio longo, tem 5 páginas, no Brasil é meio longo, ela fala, não vou ler não. Eu não tenho tempo. Aí você vê no WhatsApp lá o tempo que a pessoa fica lá, 2 horas, 4 horas. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp, né, de inteligência artificial, e sempre tem alguém que fala assim, eu queria muito ler seus textos, mas eu não tenho tempo. Você não tem, sabe que para de mentir, pô. Você tá 24 horas lá no grupo respondendo tudo. O que você não tem é alta agência. Você não consegue decidir no negócio que você diz querer. Então, das duas, uma pessoa não quer, e ela fala só para te agradar, ou ela quer, mas ela é incapaz de decidir. Então ela não tem essa vontade, não tem essa agência. Então a ideia, aqui estou falando de uma ação pequena, né? Mas a ideia aqui é você pensar naquilo que você pode fazer agora, transformando os seus desejos em pequenos experimentos. Tem um livro que eu recomendo que chama Tiny Experiments, que explica exatamente isso. Por exemplo, eu não sei se tal mentoria é melhor para o meu momento. Cara, compra, testa e aprende. Não sei se esse curso é melhor para aprender a fazer anúncio como o meu. Compra, testa, não gostou, pede reembolso. Sabe, assim, em vez de você ficar ruminando aquilo por meses, você compra lá e vê. Não tem outro problema. Sabe? Então, pensa quanta vida você não perdeu fazendo esse tipo de ruminação. Inútil, porque você chega a um ponto que você não tem mais informações para avaliar. Né? Você leu a página, conversou com alguém, mandou pergunta na minha caixinha. Cara, não tem mais ponto você pode... O que você quer fazer? O que você espera que vai acontecer? Né? Sabe? Então, assim, normalmente o que acontece? Você fala assim, vou aumentar o preço, viu? E aí pronto, aí você dá um motivo para a pessoa comprar. Mas é muito chato, né? E ruim para a pessoa, muitas vezes, agir só com base no chicote. Você precisa ter essa autonomia de decidir e agir. Então, eu sofro muito disso também. Não estou falando como se eu não sofresse disso. Mas eu fui aos poucos sofrendo menos. Quer dizer, quando eu chego nesse momento que eu falo, cara, eu já comparei tudo que dá para comparar. Agora é hora de decidir. Vamos decidir. E aí pronto, acabou. Então, eu ainda demoro para tomar decisões, acho que mais do que pessoas que eu conheço. Pessoas que são assim, cara, o que eu devo comprar para melhorar isso aqui? Tal coisa. A pessoa vai lá e compra. Tipo assim, eu tenho amigos que são assim. Eu não sou assim. A pessoa fala isso, eu olho lá e falo, deixa eu ver uma segunda opção, pelo menos. Aí eu compro. Eu sou assim. Mas eu conheço pessoas que são assim. Então elas me inspiram dessa forma. Tá? Ela fala assim, qual é o melhor livro sobre isso? É tal. Ela vai lá e compra. Sabe? Esse tipo de gente tem alta agência. Então a ferramenta útil é, cara, em vez de você tentar colocar uma ideia do tipo assim, quero construir um negócio na internet. Assim, meu filho, você não sabe nem escrever uma página de vendas. Sabe? Você não tem nem o básico. Você não vai conseguir colocar, quero construir um negócio na internet, vendê-lo, vender esse negócio, botar na bolsa, sabe? Você tá... Sabe? Então, assim, para algumas pessoas isso pode ser energizante. A pessoa coloca aquilo e fala, cara, agora eu vou atrás, joguei a bola para o alto e vou atrás. Mas para muitas pessoas, principalmente essas de alta agência, isso é meio opressor. Então, quer dizer, ela olha para aquilo e fica meio paralisada. Assim, eu não consigo, é muita coisa, eu não sei por onde começar. E aí o que acontece? Ela começa a ver modelos de negócio. Ela nem tem uma habilidade, nem sabe o que vender, mas ela quer ver modelos de negócio. Né? Então, um jeito mais útil é, cara, eu vou fazer um experimento aqui. Eu vou fazer um perfil, eu vou fazer uma newsletter e eu vou escrever por 3 meses nela. Eu vou escrever 20 textos, 15 textos, 10 textos, não sei. Você vai dar um número aí que você acha legal. E é isso que eu vou testar. Tá vendo que assim, muito melhor do que daqui a 6 meses estar no mesmo lugar? Vou começar a fazer vídeo no YouTube. Então, vou tentar fazer um por semana. Daqui a 3 meses eu avalio, 2 meses eu avalio. Então, é muito ruim você estar numa posição de ruminação constante. Passa mês, entra mês, você está no mesmo lugar. Cara, assim, a não ser que você tenha 16 anos, 17 anos, chega um ponto que você, assim, está agindo como se fosse um milionário aposentado, né? Então, não é assim que a coisa acontece. E a última armadilha é a armadilha da sobreposição. A ideia de que assim, você precisa ver todos os passos que você precisa tomar ou deve tomar ao longo dos próximos 6 meses.
Eu vejo bastante isso quando a pessoa precisa ter um plano claro. Ela quer ter um plano claro para tudo que ela vai fazer nos próximos 40 anos. Não é? Ela não entende que isso não só é impossível, mas que isso, na verdade, é uma receita para ela paralisar. Porque, de novo, é a mesma coisa que eu falei do conteúdo feito com IA, né? De um ano. Quer dizer, daqui a 2 meses vai ter que fazer outro. Porque quando você começa a planejar, você planeja para entender a extensão da sua imaginação, como do Walt Disney, o quanto você consegue ver de acordo com o seu desejo. Até onde sua imaginação vai. Então, digamos, se você quer ganhar 5, 10, 20 mil reais por mês, faça esse experimento. Até onde você consegue ir para fazer isso acontecer? Na prática, concretamente falando. Quer dizer, eu tenho um trabalho hoje que eu ganho 5 mil. Se eu quisesse ganhar 20 mil, como que eu faria? Eu conseguiria pegar 4 trabalhos como esse? Você fala, poxa, não conseguiria, ficaria muito cansativo. O que eu poderia fazer então? E aí a sua imaginação começa a testar até onde você pode ir. Essa é a sua capacidade de gerar dinheiro, em termos imaginativos. Se você não sabe como fazer isso, você precisa aprender. E aí você precisa estudar. Para mim é relativamente simples. Então você quer aprender a escrever, virar faixa preta de jiu-jitsu ou construir um negócio. Por onde você começa? Cara, se você ficar comparando o nível 0 até onde você quer chegar, você vai paralisar. Então, qual o menor passo possível agora? Então você quer escrever copy. Cara, você vai escrever tudo que você pode fazer para começar. Consigo comprar um curso? Não consigo, Rafael. Eu tô quebradaço. Eu tenho 50 centavos na minha conta. Bom, você pode ler de graça então. Copy de graça. Vai lá aprender nos textos de graça. Tem Swipefy de graça aí. Você vai ler outras copies. Você vai comprar livro, vai pegar um PDF pirata, você vai fazer qualquer outra coisa aí. Depois, você vai planejar os seus próximos 3 meses. Nesses próximos 3 meses, eu vou ler esses 5 livros aqui. Ou esses 3 livros. Talvez termine antes, talvez termine depois. Não dá para saber. Depois, você vai comprar esses livros. Por que é importante comprar? Você pode pensar assim, cara, mas eu não estou quebrado. É importante você comprar os livros, porque se você não comprar, significa que você não está comprometido com aquela transformação. Você vai virar aquele cara, que é aquele cara ultra mesquinho, chato, que nas minhas comunidades gratuitas sempre aparece, né? Que é o cara assim, porque eu faturo muito, eu ganho muito dinheiro, eu tenho vários negócios, papapá, e você fala assim, mas tem uma IA gratuita, uma versão gratuita, será que tem uma versão mais rápida e gratuita? Mas você não ganha dinheiro, caralho, né? Então a pessoa sempre quer uma versão barata, acessível, né, para poder contornar isso. Ela não está acostumada a investir no próprio conhecimento, mas quer vender o conhecimento dos outros. Tá? Então, eu desprezo essas pessoas. Então, leia 10 páginas do primeiro livro. E depois você começa a perguntar para as pessoas mais experientes, manda nas caixinhas, o que você pode fazer. Já fiz isso, já fiz tal coisa. É muito chato, gente, para quem responde caixinha, às vezes vê a mesma pessoa fazendo a mesma pergunta meses depois. Ela não fez nada. Então, quando você vai fazer uma pergunta, você tem que trazer um contexto daquilo. Olha, já li tal texto, gostei dele, o que eu faço a seguir? E a pessoa vai te encaminhando, cara. Assim, é assim que funciona. Se você estiver preso, isso aqui é bem importante, se você estiver preso entre 2 opções possíveis, isso aqui não vou ler inteiro, mas você pode pausar o vídeo e ver, mas você vai pensar naquela que conta a melhor história, a melhor forma de narrativa pessoal. Então, como nós estamos sempre contando a nossa vida, para onde nós estamos indo, o tipo de pessoa que nós queremos ser, né, o aprendizado é uma forma de autotransformação. Você adquire e incorpora novos conhecimentos e se transforma em uma outra pessoa. Então, você está contando essa história, que é a história de adquirir habilidades, adquirir competências, contatos, pessoas, sentimentos, experiências. Isso vai montando, digamos, a sua história. Quando você estiver em dúvida entre 2 opções, pense naquela que daria uma história melhor. Aquela que daria uma história que fosse legal para você contar para as pessoas, uma história divertida, uma história que te entusiasme. Então, as 2 opções podem ser igualmente boas até certo ponto, mas sempre vai ter uma que vai ser mais, como eu posso dizer, ela vai ser mais fascinante mesmo. Assim, ela vai fascinar mais você e as pessoas que ouvirem essa história. Talvez essa seja uma maneira de decidir nessa encruzilhada. Pensar em qual
dá a melhor história. Porque como no final você é feito dessas histórias que você conta, é isso que vai determinar ou que vai, digamos, tirar a prova, né, do tipo de pessoa que você quer se tornar. Ok? Então, eu espero que essa aula aqui tenha ficado uma aula curta, não ficou tão curta quanto eu imaginava, mas aqui estão algumas dicas para você pensar a respeito de alta agência e de baixa agência. Lembrando, não é que é essa capacidade de você moldar a sua realidade, você vê como uma torneira que vai mandar mais ou menos água a depender da sua vontade. Isso determina, principalmente numa época como a nossa, cheia de opções, o quanto você vai conseguir fazer. Quanto você vai deixar de ser uma pessoa passiva e vai se tornar uma pessoa ativa, uma pessoa que move as coisas. E se você não se reconheceu naquelas características que nós vimos logo no início, né? Se você não acha que as pessoas ligariam para você ali no meio da noite, da madrugada, vem me ajudar aqui porque fui preso. Né? Então, você precisa se tornar essa pessoa. Porque quanto mais pessoas com alta agência nós tivermos, melhor fica a vida em sociedade. E melhor fica, pelo menos, a vida da sua família. Porque significa que há pessoas com quem a gente pode contar. Numa empresa, então, imagina, se você tem pessoas, 2 ou 3 pessoas com alta agência, significa que nós podemos absorver mais problemas, porque existem pessoas com a capacidade de resolver problemas de uma forma eficiente, eficaz e, quem sabe, lucrativa. Né? São pessoas com quem você pode contar. Fechou? Se vocês gostaram desse tipo de tema, eu pretendo trazer mais desses temas que não são diretamente ligados a marketing ou a vida na internet, mas que são temas que cercam o trabalho de quem cria na internet. Não é? Então, assim, temas como esse, temas como cultura e etc., que não, para mim, às vezes não se encaixam exatamente como marketing, mas que ajudam as pessoas que trabalham com marketing ou não. Fechou? Mas você deixa um comentário aí se você achou esse tema interessante ou outros temas que eu poderia abordar. Até mais.